Olá, estimados telespectadores da TV Boa Notícia da Diocese de Balsas, nossa saudação calorosa neste momento que faremos a reflexão do 29º domingo do tempo comum. Hoje o tema é autoridade, privilégio ou serviço. Então, todas as leituras trazem para nós hoje assim, os ensinamentos de como viver na comunidade cristã. E por ser comunidades cristãs, é que nós estamos reunidos em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Toda essa comunidade cristã é um sinal do reino de Deus entre nós. E quando nós estamos dentro e com o apoio do reino de Deus, vivendo esse reino, nós somos comunidades que temos uma relação, criamos laços afetivos, né? Vivemos a fraternidade, partilhamos as alegrias, as dores, escutamos a palavra de Deus, fazemos essa experiência e também somos chamados a servir. E assim hoje, nesse texto de hoje, nós temos as leituras que vão levar-nos assim, a um momento bem reflexivo sobre o que é esse serviço, o que é ser servo de Deus. E as leituras são, a primeira leitura hoje é a leitura do profeta Isaías, o capítulo é 53, e os versículos bem pequenos, esses versículos desse capítulo hoje de 10 a 11. Mas ele tem toda uma estrutura que vai ficar ligada ao Santo Evangelho, e é nessa leitura aqui do profeta Isaías, nós vamos lembrando um dos cânticos do profeta. E ele foi assim, sofreu, foi desprezado, humilhado, abandonado. Ele, como servo de Deus, conseguiu vencer, conseguiu superar todos os desafios, mas passou por sacrifícios. E nós, às vezes, pensamos que não, que tudo vem às mil maravilhas, e nós sabemos que não é. E ele, para essa entrega do profeta, mostrando assim, quer dizer, o dom de si a Deus, porque o dom é dado por Deus. Então, ela era para se sentir fracassado, né? Parado, sem desistir de tudo, mas ele não. Ele vai atrás e tem essa leitura que é apresentada hoje para nós, vai atrás da libertação e a esperança de um mundo novo com homem novo. Então, o profeta Isaías traz para nós essa leitura. Na segunda leitura, já é carta de Paulo aos Hebreus. Aí o capítulo é 4, os versículos de 14 a 16. Marquemos aí para nós fazermos uma leitura hoje ainda. Quando for amanhã nas celebrações dominicais, nós já estamos assim com umas leituras feitas e vamos ouvir e prestar mais atenção, compreender muito mais. E ele vai falar de um Deus que ama o homem com amor ilimitado. Ele não tem limite, eu só amo até aqui, até onde você der, até você ter 10 anos, ter 20 anos, não. O amor é sem limite. E por isso Deus está sempre disposto a assumir as nossas dores. Não é em vão que
toda palavra que a gente tem para dizer para uma pessoa, quando está num momento de fragilidade ou num momento de conflito, de confronto, de sofrimento, de dores na alma, o que é que nós dizemos? Entrega nas mãos de Deus. Deus está no comando. Nessa pandemia, quantas vezes nós já dissemos essa palavra? E Deus não se esconde atrás do poder, não. Ele está na simplicidade, no meio de nós, nos sinais de toda a nossa convivência. Ele encontrou-se com os homens porque ele tornou-se homem como nós. Então, Deus está no meio de nós. E o amor ao próximo é amar ao outro, é Deus. Essa experiência de Deus é isso. Principalmente os mais sofridos, como nós estamos já em 4 domingos, sempre repetindo isso, que falamos na pessoa dos pequeninos. Agora, o Santo Evangelho de hoje é o Evangelho de Marcos. O Evangelho é o capítulo 10, versículos de 35 a 45. E a Luísa fará a leitura para nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. Ele perguntou: O que vocês querem que eu lhes faça? Eles responderam: Permite que nos sentemos uma à tua direita e outro à tua esquerda na tua glória. Jesus lhes disse: Vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês conseguem beber o cálice que eu vou beber e ser batizados com o batismo com o qual eu vou ser batizado? Eles lhe responderam: Conseguimos. Então Jesus lhes disse: Vocês beberão o cálice que eu vou beber e receberão o batismo com o qual eu serei batizado. Mas sentar-se à minha direita e à minha esquerda não cabe a mim concedê-lo, porque é para aqueles a quem está reservado. Ouvindo isso, os 10 começaram a ficar zangados com Tiago e João. Então, chamando-os para junto de si, Jesus lhes disse: Vocês sabem que aqueles que são vistos como governantes das nações as dominam, e seus grandes as tiranizam. Mas, entre vocês, não deve ser assim. Ao contrário, quem de vocês quiser ser grande, seja o servidor de vocês. E quem de vocês quiser ser o primeiro, seja o servo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a própria vida como resgate por muitos. Esta é para nós a palavra da salvação. Então, o Evangelho não é muito grande também não e nem é desconhecido para nós. Porque nós já estamos acompanhando, né? Faz dias nós verificamos que é um longo caminho de Cesareia de Filipe até chegar em Jerusalém. E lá em Cesareia de Filipe, nós vamos lembrar de uma conversa de Jesus com os discípulos. Lembram? Quando ele disse para eles que o Filho do Homem iria sofrer, que o Filho do Homem teria a paixão, que ele ia ser
tipo assim, não é desmoralizado, mas abandonado, né? Sofrido, torturado, ia ser crucificado, ele ia morrer, mas que no terceiro dia ele estaria em pé, ele estaria de pé, ressuscitado. Quando foi dito essas palavras, houve aquele reboliço, nós podemos dizer, aquela reviravolta, porque eles não acreditaram. Eles que estavam esperando quem? O Messias glorioso, cheio de poder, vai para cá, vai para ali, e eles estariam sempre bem apoiados e protegidos, os discípulos. Esses discípulos estavam, quando isso, estava com a cabeça ainda pequena, né? Não estavam entendendo a companhia, a convivência, a lição do mestre que ensinava e aprendia junto com eles, mas dava uma catequese. E aí o que foi que aconteceu? Aí com essa leitura, nós verificamos nesse evangelho umas situações assim, bem quando diz assim, repetindo aqui, quer dizer, ele estava naquele tempo, aí o que foi que aconteceu? Tiago e João, filho de Zebedeu, foram a Jesus. Então eles iam, já estava para chegar o final do caminho, quando ele disse para eles, né, que ficaria, o filho do homem sofreria. Então, desde lá, ele foi orientando nas paradas, nós vimos esses 4 domingos anteriores, mostrando qual é a lógica de segui-lo. Para segui-lo é preciso o quê? É preciso sofrer, é preciso deixar tudo que tem, segui-lo, é preciso renunciar. Até a família precisa deixar e segui-lo para ser. Quem quiser ser o primeiro vai ter que ser o último e assim por diante. Então ele vai caminhando com eles. Mas aí de repente o que acontece? Tiago e João fazem uma pergunta para ele. E ele disse assim, que estava pronto, que responderia. Ele pergunta: o que quereis que eu faça? Eu deixei aqui para ficar anotado. E eles responderam: deixa-nos sentar, um à tua direita, o outro à tua esquerda, quando estiverem na tua glória. Eles já estavam esperando, a cabeça deles, a mentalidade deles continuava a mesma da sociedade, que derrubava, que traía, que entrava em conflito. Eles não melhoraram. E o que foi que o mestre respondeu? Ele estava esperando o Messias glorioso, queria ficar um do lado da direita, outro do lado da esquerda, e imaginem, passando para trás os outros 12, não é? Não, os outros 10, porque os 2 à frente eram 12, e aí o que ele mais, que Jesus respondeu para eles? Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Ou podeis ser batizado no batismo que eu vou ser batizado? E eles responderam que sim. Foi? E eles disseram: então está certo. Vós bebereis o cálice que eu vou beber e sereis batizado no que eu serei batizado. Então, anunciou para eles ali, pela terceira vez, porque ele já tinha feito um segundo discurso. O primeiro foi lá em Filipe de Cesaré, depois o segundo na caminhada, depois ele disse o terceiro. Terceira vez que ele vai dizer que o Filho do Homem será entregue a quem? Aos sacerdotes. Os sacerdotes, escribas e os fariseus, depois de muito persegui-lo, o que vão fazer? Ele vai dizer: vão entregá-los aos pagãos. Para quê? Que será morto e ressuscitará no terceiro dia. Ele respondeu para eles que beber o cálice que ele bebe, ser batizado como ele será batizado, corre esse risco, porque é conviver com ele. Então, ele sabe qual o caminho a seguir. E ele, quando Tiago e João fez essa pergunta,
que ele fez também, deu a resposta, o que foi que gerou entre os outros discípulos? Um conflito. Eles ficaram também com ciúme. Por que tem que ser eles dois que vão chegar? Então, mostra que todos estão com a mesma cabeça. Precisa mudar a mentalidade. Eles estão com a ideia do projeto das nações. Nações é um projeto que é poderoso, né? Que rouba, acaba com a liberdade, até com a cabeça, a mentalidade da pessoa. Então, esse projeto é poderoso, mas o projeto de Jesus Cristo não é esse, não. Não é o projeto do poder. Seguir Jesus precisa estar disposto a beber o cálice e ser batizado como ele foi batizado. Aí ele vai e responde que eles poderão, aceita, eles beberão o cálice, serão batizados. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda, porque já foi reservado, aí é Deus, né? É para aqueles quem foi reservado. E aí, após essa discussão, o que ocorre? A gente pode lembrar aqui que quando, na realidade, Jesus foi crucificado, pregado na cruz, não é? Jesus ficou no meio, do lado da direita um ladrão, do lado da direita outro ladrão. Ó, Jesus está junto com os que sofrem, com os que estão mesmo no erro, e está ali como presença viva, como força para que ele consiga a conversão. Isso aqui é contando ele, mas isso aqui somos nós hoje. É a comunidade hoje, somos nós que estamos em confronto, né, que vamos estar nessa lida. E é interessante aqui a gente acompanhando as demais explicações, quando ele diz para eles que eles vão fazer isso, que é mais um anúncio da paixão de Cristo, e ele vai dar assim um ultimato para eles, não vai dizer? Que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E aí lembra toda a história, quem quiser seguir-me, tome a sua cruz e siga-me. Ele diz assim, que Jesus chamou os 12 e disse, fala dos chefes das nações, mas entre vós, que os chefes das nações se engolem, se degladiam, se lutam, oprimem, fazem tiranias, mas que entre eles, ele vai dar uma catequese para eles, entre eles discípulo, não vai dizer quem é o maior entre vocês. Quem quiser ser grande, seja servo um do outro. Servos um do outro, ou servo quer dizer servir. E quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para servir, mas para ser servido. Isso aconteceu aqui no texto, na palavra que nós escutamos, o que ela diz para nós, mas o que nós dizemos também? Qual foi a nossa escuta? Para quem é essa história? Porque a história mesmo, ao longo do tempo, os reis, os poderosos hoje, os chefes políticos, a nossa tendência é colocá-los assim nas alturas e nós vamos ficando no desconforto, no anonimato, né? É como se tudo que fosse feito para nós fosse assim um favor total. Mas não é, é a presença de Deus. E muitas vezes nós imitamos os discípulos, nós queremos assim sempre um lugar de destaque, queremos ser poderoso, famoso, porque não é a palavra importante, que é importante é aquilo que na hora que falta, faz falta. O poderoso não, o poder hoje está aqui um artista, uma situação aí, uma pessoa, mas depois ele pode não estar mais, então isso é muito breve, é passageiro, é como nossa vida também. Então aquilo que deve mover a nossa vida no seguimento a Jesus é o servir. Nós estamos vendo que nós
o nosso acompanhamento esse ano é o Evangelho de Marcos, e o Evangelho de Marcos, aquela comunidade, é perseguida pelos romanos. Então, esse contexto é dentro daquela história. Porque às vezes nós temos a tendência de pensar só na glória, chegar lá no alto, aí diz, não, mas isso é pensamento positivo, é porque nós precisamos alimentar a nossa mente. Sim, são os nossos sonhos também, mas nós precisamos fincar os pés no chão e o joelho em terra, porque nós precisamos da oração, da palavra de Deus, da escuta da palavra, para que a gente escuta o que Deus disse, o que os homens escreveram com o pensamento dele, mas o que Deus tem a dizer para nós. A gente não pode pegar ao pé da letra aquela leitura ali e fazer tal qual. Quando a gente pensa só na glória, a gente não imagina o sacrifício que Jesus Cristo passou. E aí vamos pensar nesse sacrifício quando chega a celebração da Quaresma, quando chega aquela semana que vem a grande semana, né? Tem o domingo de Ramos, depois a gente chama a Semana das Dores, aí vem a da Páscoa em si. Tem o dia da celebração da Eucaristia, tem o dia da Paixão de Cristo e tem o sábado. Então, quando está ali naquele processo todo, naqueles celebrações, aí a gente pensa na dor que Jesus Cristo passou. Mas se Jesus Cristo somos todos nós, a pessoa nossa, à medida que eu esbofeteio o meu irmão, eu estou esbofeteando Jesus Cristo. Tudo o que fizerdes a uma dessas crianças, é a mim que o faz também. Então, está fazendo a mim. E é assim que nós vivemos. Então, essa situação de servir, não é servir na escravidão, como são os empregados, como nós temos ouvido esses últimos tempos, essa história, quer dizer, a pessoa não tem vez e nem voz. Não é nesse sentido, é no servir na convivência, no servir na partilha, na alegria. Quantos de nós estamos lutando agora nesse período de mais dificuldade, a nível de mundo, a nível de Brasil, a nível de Maranhão, de Diocese de Balsas, da nossa comunidade, da nossa casa, da nossa vizinhança, do nosso trabalho, não é? Qual é o caminho que é apontado para nós? Jesus, o caminho do serviço, o caminho da humildade, o caminho da paciência, o caminho da alegria. Isso é vencer desafios, não é pular etapas, mas é o caminho da cruz, isso é carregar a cruz. Então, esse caminho, como é que eu exerço? Como é que eu faço? Como é que eu sirvo? Como é que eu sou na minha comunidade cristã? Nós não dissemos que é um lugar de criar laços, de afeto, de caminhada, foi assim? Então, nós precisamos repensar. Às vezes, nós pensamos que ser o líder da comunidade é um alto posto de vantagem. Não, liderança é um dom de Deus. E você saber articular, você vai, mas você corre riscos também e sofre. Precisa raciocinar, planejar, não é tudo assim de improviso. Nós precisamos estar nessa caminhada. Na comunidade cristã, quem são os primeiros? Aqueles que servem, aqueles que se disponibilizam. A missão é seguida por quem? Nós estamos no mês missionário, mês de outubro. Nós já começamos com Santa Teresinha, São Francisco, São Daniel Comboni. Ao longo desses dias que nós estamos celebrando, amanhã já 17, essa celebração aqui é amanhã do dia 17, nós já estamos caminhando nessa linha missionária. E estamos vendo que estão aqui na nossa diocese muitos muitos momentos de oração, de reunião, de lives sobre a missão, sobre a partilha. Então, como é que nós estamos seguindo, como é que nós estamos saindo não é de Balsas a São Luís, mas em missão, que é como é que eu saio de casa para dar o meu testemunho missionário no meu trabalho, numa festa, numa celebração de aniversário,
no convívio, no comércio, onde eu entro, onde eu saio, como é que eu represento? Com humildade, com simplicidade, a gente diz também com educação, né? Qual é o meu entendimento? Qual é a minha empatia com o outro? Como é o meu julgamento? É isso que eu vou julgar o padre tal, a irmã tal, é assim? Não, vamos prestar mais atenção. Então, o evangelho de hoje, das leituras deste Santo Evangelho, nós vamos lembrar disso e vamos evitar o confronto final com as forças da morte, porque a morte é o desemprego, é essa falta de perdão com o outro, o desrespeito, é a inveja, o interesse de querer algo mais. Não, nós nascemos para as alturas, nós somos do bem, criados à imagem e semelhança, e nós, se estamos no seguimento a Jesus, como batizados, nós somos encaminhados a seguir em missão, com o nosso testemunho de fé, com a nossa prática, com a nossa experiência, com a nossa convivência, com o nosso exemplo de fé, de força viva. Vamos ver se em nós surge cada vez mais essa nova mentalidade de crer no Evangelho. Isso nós precisamos alimentar, porque o caminho da vida pela vida, é isso. Jesus deu a vida para nos salvar, foi assim. Então, dar a vida pela vida, quer dizer, de todos, esse é o melhor modelo. Não é esse do poder de ficar lá em cima e ser o primeiro, é o da direita, é o da esquerda, eu sou o chefe, ele é o subchefe, a gente manda. Não, aqui não é mandar, aqui é organizar-se em missão, distribuição, como é que nós vamos fazer. Então, está dado aqui as nossas sugestões, vivenciamos esse momento, gratidão pelo acompanhamento, por participar conosco. O nosso programa está indo ao ar agora às 9 horas do sábado. Que todos tenhamos um bom final de semana, uma celebração do domingo e fiquemos assim alerta no sentido em que eu posso servir, não para puxar, fazer amizade com o outro porque quero vender isso, quero aquilo, sem interesse, fazer algo para que o outro sinta-se bem. Se eu estou em paz comigo, eu sou capaz de transmitir a paz para os outros. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.